Gênesis capítulo 22, verso 14 ao verso 19. Todos encontraram? Nos disse assim a palavra do Senhor. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Bezerba, onde fixou residência. Já foi orado, os irmãos podem tomar os vossos assentos. Queridos, hoje nós iremos explanar esse texto. Queria que você permanecesse, com a sua Bíblia aberta aí, nesta passagem, que nós vamos usar alguns versículos que está no decorrer deste contexto. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: fé, o caminho entre a provação e a provisão de Deus. Nós sabemos que nesta caminhada que nós estamos, caminhada cristã, nós precisamos de fé. Só que a fé ela tem um trajeto a ser percorrido. E entre esse trajeto nós temos a provação e no final, podemos ter a provisão de Deus, desfrutar da provisão de Deus ou não, dependendo de como você caminha entre esses espaços aí da provação e a provisão de Deus. O texto cujo nós lemos aqui vai ter como personagem principal, a pessoa de Isaac e de Abraão. Lógico, Deus também. Mas o texto vai além de Isaac e de Abraão. Esse aqui é a nossa história. Isso aqui nos alcança diretamente quando analisamos, com cuidado, o objetivo cujo Deus está pedindo isso aqui para Abraão. Observa o verso 1 aí, da nossa leitura, que o escritor vai fazer questão de fazer menção a algumas coisas que aconteceu antes que Deus pedisse a Abraão que sacrificasse o seu filho. O verso 1 aí vai dizer, olha, depois destas coisas, quer dizer que ele quer que nós tenhamos um olhar antes para entender o porquê que Deus está pedindo isso aqui. Quando você analisa os capítulos anteriores, em especial o capítulo 20 e o capítulo 21, há 3 eventos aí que são importantes para tomar conhecimento, para depois entrar nesse pedido que Deus faz a Abraão. E um deles, que está no capítulo 20, é quando Abraão desce no Egito e mente com relação à sua mulher, para o rei Abimeleque. Ele diz que não era sua mulher, mas era sua irmã, e isto fez com que fosse relevante para este assunto que nós vamos tratar, porque Deus está aqui, irmãos, escolhendo um homem, falando com um homem que não é perfeito. Ele tem as suas imperfeições. Só que, apesar das suas imperfeições, é um homem que sabe confiar naquilo que Deus falou. Deus vai trabalhar essas imperfeições de Abraão, e acredito eu que este é um dos eventos cujo colaborou para que Deus viesse a conversar com ele aqui no capítulo 22. O outro evento é o nascimento de Isaac, que está no capítulo 21. Nós sabemos que a promessa feita a Abraão, ele tinha 75 anos. Quando o seu filho Isaac nasce,
Abraão já está com 100 anos. Então Abraão está com uma promessa aí de 25 anos esperando, né, acontecer. E agora ela acontece e ela está em suas mãos. É algo que ele queria muito e que ele precisava entender que, por mais que ele amasse Isaac, por mais que ele amasse essa promessa, ele precisava ter prioridade de Deus e não do seu filho, a quem tanto ele esperou, por 25 anos. E o outro evento é a despedida de Ismael, que também está no capítulo 21. Inclusive é nesse contexto que surge, né, a promessa de Deus falando a Abraão que em Isaac seria chamada a sua descendência. Nós temos Ismael, que é o filho da carne, né, com Agar. Quando Sara tem Isaac, ela expulsa Ismael e Agar, Deus concorda com aquela atitude e fica Isaac. E agora Deus, né, ele tem um filho que é da carne indo embora, e agora no capítulo 22, Deus pede o filho da promessa e diz: olha, agora me dá o que sobrou, me dá aí o que restou. Então, irmãos, por que é bom a gente voltar nisso aqui? Para entender que Deus, né, quando ele pede Isaac a Abraão, Deus ele não está pedindo qualquer coisa. Deus não está pedindo qualquer coisa. Deus, ele não está pedindo algo que Abraão poderia dar sem sentir. O que Deus está pedindo aqui é tudo que Abraão tem. É o de melhor que ele tem. Deus está pedindo aqui aquilo que vai lhe causar, vamos dizer assim, de certo modo, dano. E Deus quer então, né, conversar com ele a esse respeito. E quando, queridos, Deus chama a Abraão, observe o texto que, de imediato, Abraão fala assim: olha, eis-me aqui. Quando você observa o verso 1 desse capítulo, você vai entender que, de imediato, né, Abraão, ele se dispõe quando Deus o chama, mostrando assim que a caminhada de fé, ela requer disposição para atender o chamado de Deus no momento em que Ele vai nos chamar. Abraão aqui ele está fazendo um papel de todas aquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus, de que conhece, né, a Deus, porque Abraão já conhecia, desde lá do capítulo 12, quando Deus manda ele sair da sua terra e ir para uma terra onde ele nem conhecia. Então Abraão não é uma pessoa que não conhece a Deus. Abraão é uma pessoa que já vem tendo relacionamento com Deus e que a essa altura de Isaac aqui, já tem aproximadamente uns 35 anos, né, que ele está com esse relacionamento com Deus. Então ele faz um tipo aqui, daquelas pessoas, né, por que não dizer dos cristãos, que já conhecem a Deus, mas que precisa ter o ouvido sensível para ouvir e atender o chamado de Deus. É tanto que quando você pega, por exemplo, lá em João, capítulo 10, o verso 27, tem um texto lá que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço, e elas me seguem. Então Abraão aqui, ele está com um tipo de ovelha, um tipo de servo de Deus, que está com seus ouvidos atentos, e quando o Senhor chama, quando o Senhor vai falar com ele, a postura dele é: eis-me aqui. Então, queridos, não existe fé genuína, fé verdadeira, se esta fé não responde o chamado de Deus. Para mim dizer que tenho fé genuína, para mim dizer que a minha fé corresponde à fé cujo Deus quer que tenhamos como cristão, a primeira coisa que ela tem que fazer é corresponder à voz de Deus. Ela precisa atender o chamado do Senhor. Quando o Senhor dizer: José, eu preciso estar pronto para dizer assim: olha, eis-me aqui, Senhor. Só que para isso os meus ouvidos precisam estar sensível.
Nós precisamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, me dá um ouvido cujo seja capaz de entender a tua voz quando o Senhor falar comigo. E a partir de então, queridos, você vai ver que Deus, Ele vai colocar Abraão à prova. Aqui já entra então uma caminhada que ele vai ter, que é uma caminhada que vai estar provando aquilo que ele diz ter desde Gênesis capítulo 12. Lá em Gênesis 12, o que ele vai fazer? Por fé ele sai e vai. No capítulo 22, não está aqui somente fé. Ele vai ter que ter obras para provar que verdadeiramente ele tem mesmo esta fé que ele diz ter, saindo da sua terra, no capítulo 12. E a prova que ele vai ter que demonstrar é, como eu disse para os irmãos, é entregando tudo que ele tem. Lembrando aqui, irmãos, que a provação de Deus é diferente, por exemplo, da tentação de Satanás, porque Deus não tenta, Deus prova. A provação aqui é para fazer com que a fé de Abraão seja aperfeiçoada e para fazer com que ele venha crescer espiritualmente com Deus, diferente da tentação quando somos tentados por Satanás. Ela vem para nos derrubar, ela vem para fazer você pecar. Ela existe, mas ela não vem para te elevar, ela vem para te derrubar. Agora, a provação vindo por Deus, ela já vem para que você tenha um relacionamento melhor com o Senhor e a sua fé seja, então, aperfeiçoada nisso aí. Por isso que Tiago, lá no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, tendes grandes gozos quando caís em várias provações. Então Tiago está dizendo, vocês vão ter várias provações, se alegre com isso. Por que Tiago está dizendo para se alegrar? Aí ele vai dizer, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Então Abraão, ele está sendo provado para um aperfeiçoamento e para que ele venha perseverar naquilo que ele diz ter lá no capítulo 12. Aí vem a seguinte questão: como está a nossa fé nos momentos que somos provados? Cada um tem a sua provação individual, passa por um caminho diferente, cujo Deus vai direcionar a vida de cada um. Agora, como que eu estou lidando com isso? De forma que o meu relacionamento ele cresça com Deus, ou de forma que eu coloco as circunstâncias como desculpa e passo então, em vez de crescer com Deus, diminuir, estagnar. Então é um ponto a nós pensar. Pedro, no capítulo 1, verso 17, vai dizer: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que é provado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra na revelação de Cristo Jesus. Então Pedro está dizendo que o que Pedro está dizendo aqui no capítulo 1, verso 7 é o seguinte: olha, a fé de vocês ela precisa ser provada como o ouro é refinado. Você pega um ouro, joga ele no fogo, todo mundo aqui sabe que quanto mais temperatura ele tem, mais puro ele vai ficando. Então Pedro está dizendo, a fé de vocês, ela será provada desta forma. E quanto mais provação você tiver, e você passar por ela, quando você chegar no final, mais provisão de Deus você vai conseguir enxergar, você vai conseguir ver, uma vez que você foi aprovado nesse processo de provação. O que Abraão está passando aqui, irmãos, não é para que Deus descubra se ele tem disposição em oferecer o seu filho ou não, porque o foco aqui não é Isaac. O foco do pedido para Abraão é justamente Abraão. É Deus querendo que Abraão cresça, e amadureça nesse processo de caminhada que ele vai ter até Moriá. Deus não é surpreendido porque Abraão ofereceu e iria matar mesmo o seu filho. Você vai ver aqui que quem está aprendendo e crescendo é a pessoa de Abraão.
porque é ele que está sendo provado, para que ele cresça e amadureça diante do Senhor. E é assim também conosco. Toda provação que vem sobre nós, ela vem para fazer com que nós amadurecemos diante do Senhor. Ela vem para que nós venhamos ter relacionamento melhor com Deus e que nós venhamos tirar aprendizado dela para colocar na nossa vida cotidiana. Então Deus prova Abraão, né? E você vai ver que dentro desta provação, Deus vai pedir o que ele tem de melhor. O texto diz assim: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama. Observe que Deus vai usar aqui 4 palavras para intensificar a importância desse pedido que tem para Abraão. Ele vai dizer: olha, é o teu filho, e outra coisa, é o único filho da promessa que você tem. Você esperou muito tempo por ele. Então, faz o seguinte: sei que você ama ele, agora vai lá, que eu quero ele de volta. O que Deus deu a Abraão, que já estava baseado na promessa, Deus está dizendo assim: olha, me dá de volta, eu quero ele. Eu quero que você agora pegue... Irmãos, é a mesma coisa. Se você for olhar na ótica humana, né, olhando esse texto, era o mesmo que Deus falar com ele: olha, não vou cumprir o que falei com você lá em Gênesis 12, não. Inclusive no capítulo 21, você vai ver lá Deus falando que em Isaque seria chamada a descendência de Abraão. Abraão podia tranquilamente, irmãos, questionar isso. Ele podia ter falado: não, senhor, que negócio é esse? E aquilo que o senhor falou lá atrás comigo, como é que fica? Abraão não disse isso. Por mais que ele tinha Isaque como algo precioso, ele não questionou, irmãos, o pedido de Deus. Agora, o que Deus, né, ele tem pedido para nós? Ou melhor, o que nós temos entregado para Deus? Com relação à sua palavra, né? Quando lemos as Escrituras, quando folheamos as páginas da Bíblia, quando conversamos com Deus, o que de nós temos entregado ao Senhor? Será que estamos entregando o nosso melhor a Ele? Ou estamos amando aquilo cujo nós temos de melhor e passando uma borracha por cima e dizendo que estamos fazendo o melhor para Deus? Porque dentro hoje da igreja nós temos esses 2 grupos: pessoas que se entregam o melhor e pessoas que não se entregam. Não só no meio da igreja, mas nós temos também Bíblia, dentro da Bíblia. Por exemplo, nós temos aqui a história de Abraão entregando, Deus pedindo o melhor que ele tem, e ele entregando. Mas nós temos, por exemplo, em Marcos 10, o filho, o jovem rico. Quando ele chega diante de Jesus questionando a respeito da salvação e querendo, né, saber a respeito de como ser salvo, Jesus, quando ele tece ali o comentário dele a respeito do conhecimento, dos mandamentos que ele tinha, Jesus vira para ele e diz: olha, rapaz, te falta uma coisa. Aquilo que faltava era aquilo que ele amava, era onde estava o coração dele. Aí Jesus diz: olha, vende tudo que você tem e doe para os pobres. Depois que você fizer isso, você vem e siga-me. O texto registra que aquele jovem abaixa a cabeça, triste, e vai embora. Ele não entregou o seu melhor. Deus pediu. Jesus pediu o melhor que ele tinha. Então, o melhor nosso, queridos, é aquilo onde o nosso coração ele vai estar assentado. O melhor nosso é aonde você deposita o seu amor. Uma coisa é certa:
É naquilo que você entrega, queridos, aquilo que você entrega de mais importante ao decorrer da sua vida, é aquilo ali que vai te governar. Então, se eu me entrego por inteiro para Deus, Deus governa a minha vida. Mas se eu me entrego, por exemplo, pegando o exemplo do jovem rico, ao dinheiro, confio nele, é o dinheiro que governará a minha vida. Isto aqui são exemplos, mas cada um tem as suas particularidades. Cada um tem as suas particularidades. E nessas particularidades, cabe nós identificar onde nós estamos depositando o de melhor nosso. Porque pode chegar um momento que Deus vai fazer como Ele fez com Abraão e dizer: olha, eu quero isto aí agora. Eu sei que você ama, eu sei que é importante, eu sei que você gosta, mas eu quero. Estamos dispostos a fazer isso? Aí é cada um meditar sobre esta questão e avaliar se realmente o que estamos vivendo está sendo uma vida de doação a Deus. E nesse processo, queridos, quando lemos o verso 3, nós vamos ver aí que Abraão, ele não tardou em obedecer. Você já viu aquelas pessoas que quando tomam o conhecimento da verdade, sabe que o negócio é o certo, mas ele está pensando se faz ou não. Ele está analisando se aquilo vai lhe causar dano ou não, porque se aquilo lhe causar dano, talvez seja melhor não obedecer. É melhor esperar então, vamos esperar para ver o que vai dar. Abraão não teve esse sentimento, não teve essa atitude. O texto diz aí que ele levantou de madrugada, preparou tudo e foi para onde Deus o havia mandado ir. Isto é, ele atendeu de imediato. Não teve esse negócio de eu ouvir Deus falando, entendi que é isto aí, mas eu vou aguardar para saber se é isso mesmo. Não. Ele não deu tempo. A Bíblia diz que de madrugada ele levanta e vai embora. A obediência a Deus, sabendo que já é o certo, não precisa de tempo. E às vezes a gente fica prolongando a coisa. Eu sei que Deus quer assim, mas eu vou esperar mais um pouco. Este esperar seu é o tempo suficiente para que Satanás chegue com as tentações e bagunce com a sua mente. Abraão não fez isso. Abraão mais do que depressa, já que é Deus mesmo, então deixa eu ir de imediato ao seu encontro. Diferente quando você ler, por exemplo, a história de Jonas. Peguei esse contraste aqui para os irmãos ver como as coisas são diferentes daquele que obedece e daquele que foge. Quando Deus fala com Jonas para ir a Nínive, o que ele faz? A Bíblia diz que ele levanta também, só que ele se levanta para fugir. Agora olha o contraste dos dois. Abraão, pelo fato dele obedecer, ele está crescendo com Deus. Jonas não. Quando você lê lá a história de Jonas, o fato dele fugir do que Deus quer, está fazendo com que ele decaia e não cresça. Está fazendo com que ele sofra. Então, enquanto um que obedece tenha regozijo, mesmo com a dor de entregar o seu melhor, pelo fato de ter amor depositado nele ali, ele consegue crescer com Deus, conhecer mais a Deus. Agora, aquele que não obedece, que escolhe fugir, ele se distancia de Deus. Ele perde a oportunidade de conhecer, melhor o Senhor. E cada processo, irmão, tem o seu tempo. Aqui, o tempo de Abraão, quando nós lemos aí o verso 4, você pode observar aí, o tempo dele pegar Isaac e chegar até Moriá, até esse monte cujo Deus o havia mostrado,
O texto vai dizer que levou 3 dias. Fala aí que ao terceiro dia, Abraão levanta os olhos e vê o local cujo Deus o havia mostrado para sacrificar Isaac. Durante esse período de 3 dias, Abraão teve tempo o suficiente para tubiar em seu pensamento. Agora, por que Abraão não fez isso? Como eu disse para os irmãos, Abraão era um homem imperfeito. Ele poderia ter parado e pensado assim, não, já é no segundo dia, por exemplo, ou no terceiro mesmo, falar, não, peraí, eu vou parar e vou pensar um pouquinho. Deixa eu ouvir de novo, para ver se é mesmo isso que Deus quer. Não teve isso. Por que eu afirmo para os irmãos que não teve isso? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que Abraão, durante esses 3 dias, ele caminhou com o seguinte pensamento: olha, eu estou indo oferecer o meu filho a Deus porque ele pediu, mas eu tenho a certeza que Deus é capaz de ressuscitar ele dos mortos. Este era o pensamento que ele caminhava. O pensamento que Abraão caminhava era o seguinte: olha, eu estou entregando aquilo que eu amo a Deus. Eu estou entregando o meu melhor para Ele. Eu vou perder o meu filho. Só que tem um detalhe: eu não vou perder a promessa. Eu não vou perder aquilo que Deus falou. Porque Abraão sabia, irmãos, que Deus matando o seu filho, Deus não poderia matar a promessa. Não tinha como. Então, durante os 3 dias, Abraão caminhava consciente, sabendo de que o filho dele poderia morrer. Mas Deus cumpriria a promessa, nem que fosse para que ressuscitasse o seu filho dentre os mortos. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, este texto. Isto é caminhar por fé. E Abraão está fazendo isso aqui, queridos, em um período que ele está sendo extremamente provado. Abraão não está caminhando aqui no tempo de bonança, uma conquista que ele teve, algo que ele adquiriu, e que ele está glorificando a Deus por isso. Não, Abraão ele está aqui em um período que possivelmente, o seu psicológico estava ali trabalhando o tempo inteiro. O tempo inteiro pensando nesse fato. Agora, qual é o período que nós estamos passando? Que cada um de nós individualmente está vivendo. Será que estamos entendendo esse processo de provação da nossa fé como um castigo que Deus está nos enviando? Ou estamos entendendo este período aí como uma preparação para enxergar a provisão de Deus? Porque Deus provê. Tem um texto na Bíblia que diz assim que Deus, Ele não envia provação em cima de ninguém, a ponto que não possa suportar. A minha é uma, a sua é outra. Mas uma coisa é certa, o objetivo é o mesmo. Tanto para um quanto para outro. É fazer com que nós amadurecemos, aprendemos com Deus e enxergamos a provisão dele no final. E nem sempre o processo terá só flores. O processo pode ser dolorido. Como, por exemplo, o processo de José. Preste atenção para você ver. José é obediente ao seu pai, que o texto diz. Pelo fato dele ser obediente, ele tinha algumas regalias com relação ao seu irmão. Devido às regalias que ele teve, causou então uma grande inveja da parte dos seus irmãos. Porque é assim que acontece, irmãos. Se você é obediente, e se você vive no meio de desobedientes, prepara o lombo. Você vai sofrer consequências. E o fato de José ter a proximidade daqueles que estavam com a inveja dele, isso o prejudicou, porque a inveja é assim. Se você é próximo de uma pessoa que tem inveja de você, você vai ser prejudicado. Agora, se fosse algo distante, você tem inveja de mim, mas é você lá e eu cá. O prejudicado é só um invejoso. Mas quando há a proximidade, a convivência,
comendo na mesma mesa, aí tanto quem tem inveja sofre, quanto o invejado vai sofrer por causa das atitudes de quem tem inveja. E José sofreu. Ele foi jogado no poço pelos irmãos, depois pegado e vendido como escravo, e quando chega lá, ele é escravizado e depois ele é preso. Então ele passou por um processo, até quando chega em Gênesis 41, onde o texto vai dizer que ele foi colocado, né? Deus o honrou depois do processo e colocou ele como governante de todo o Egito. Mas antes teve um processo, para que depois ele venha ver a provisão de Deus e pôde dizer aos seus irmãos: olha, tudo que eu passei para que a vida de vocês fosse preservada. Eu passei para que hoje, né, vocês pudessem ter vida. Então, irmãos, se você estiver passando por um processo, né, difícil, não entenda como um castigo que Deus está te enviando, ou como muitos entendem, começa a questionar: nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Procura entender, né? Porque talvez seja Deus mandando uma provação para que você saia dela com mais amadurecimento e com mais conhecimento de Deus. E durante esse processo, faça como Abraão, entrega tudo, não só tudo. Observe para você ver aqui o verso 6 e o verso 9, do verso 6 ao 9, você vai ver que Abraão entregava além de tudo. Observe o texto aí para você ver. O texto vai dizer que ele edificou um altar, preparou tudo ali. E o que ele fez com Isaac? Após ter preparado a lenha, a Bíblia diz que ele colocou Isaac por completo. O que eu quero dizer para os irmãos aqui? Que além de entregar o seu melhor, você não pode entregar ele por parte. Você precisa entregar ele total, completo. Essa questão de que Deus, né, olha a intenção do coração, o que importa é o coração, isso é uma heresia das braba. Porque a Bíblia diz ao contrário, ela diz assim: olha, Deus procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Quando a Bíblia ela é questionada a respeito da adoração a Deus, ela é clara em dizer que nós precisamos adorar a Deus de corpo, de alma, de espírito. Então a entrega que Abraão está fazendo aqui, além de ser o seu melhor, Abraão ele está entregando totalmente o seu melhor. Aí a grande questão aqui é: o que é de melhor para nós, irmãos? Se eu fizesse essa pergunta para você que está me ouvindo aqui hoje, o que você tem de melhor hoje? Se você não souber responder, eu vou te falar o que você tem de melhor e todo mundo aqui vai concordar comigo. O que é de melhor para cada um aqui nessa manhã. Para isso eu vou exemplificar. Imagine que você tem o desejo de ser rico, ter muito dinheiro. Alguém chega aqui hoje e fala assim: rapaz, eu te dou R$1 trilhão, mas com uma condição: você tem que morrer. Eu vou dar um tiro na sua testa. Aí você vai ter na sua conta R$1 trilhão. Você faria isso? O que é melhor? Ter R$1 trilhão morto ou ser um mendigo vivo? Então ficou claro o que é de melhor para você aqui nesta manhã. Ficou muito claro o que você tem de melhor hoje para oferecer a Deus. Deus não quer o seu dinheiro, não quer o seu conhecimento, o status que você tem na sociedade.
Esse não é o seu melhor. Pode ser bom, mas não é o seu melhor. Agora entra o ponto que nós estamos aqui. Isto que é o seu melhor, você está entregando ele como? Em parte ou total? Vale nós refletir. Abraão está entregando totalmente. Está lá Isaac sobre o altar. Tudo arrumado e ele está lá estendido, amarrado. Pronto para ser martirizado. Lá em Romanos capítulo 12, o verso 1, Paulo ele vai fazer menção disso que eu disse para os irmãos, do que é melhor. Cuja é a nossa vida. Ele disse assim, apresenteis o vosso corpo como sacrifício o quê? Vivo. Como sacrifício vivo. Você fazendo isso, o próprio texto lá de Paulo vai dizer o quê? Que aí nós vamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Olha, se durante o processo da provação da sua fé, você entregar a sua vida por completo, que é o melhor que Deus quer, no final você vai ver a provisão de Deus. Você vai ver que Deus vai prover, né, de certa forma, aquilo que você necessita. Vai cumprir o objetivo cujo Ele está fazendo com que você passe, né, por esse processo. Dentro dessa entrega total, queridos, precisamos entender que Deus, Ele não quer parte nossa. Ele quer tudo de nós. Ele quer tudo de nós. E este tudo que nós temos é a nossa vida. Que a propósito, ela está sustentada aqui justamente porque Deus nos deu. Ele nos deu e Ele está pedindo. O mesmo aconteceu com Abraão. Deus deu Isaac, agora me dá aqui. Deus te deu a vida, esse fôlego de vida que nós temos, é Deus quem deu. Só que agora Ele está pedindo ela de nós. Fala assim, me entrega aí de volta a sua vida. Me entrega por completo. Então o texto diz aí que Abraão, né, ele amarra Isaac e ele estende, né, a sua mão sobre Isaac para matá-lo. Só que nesse ato dele estender a mão e matar Isaac, aqui, irmãos, há uma importância, há uma coisa aqui muito interessante, volto a dizer, a respeito da sensibilidade de ouvir Deus falar. Nós precisamos ter um ouvido sensível como Abraão tinha. Caso Abraão não tivesse ouvido sensível, ele poderia ter matado seu filho. Poderia. Porque a Bíblia diz que no ato dele levantar a mão e abaixar para matar o seu filho, branda um anjo e o chama novamente. Fala, Abraão. Ele para o que ele estava fazendo e novamente ele diz para o Senhor, olha, eis-me aqui. Agora ele precisa ouvir o que Deus tem novamente para falar com ele. Quando você lê aí do verso 9 ao 10. Aí Deus, através daquele anjo, pega e fala com ele, olha, não faça isso. Lembra que eu disse para os irmãos que o foco não era Isaac? Mas era Abraão, e com relação a tudo ao que Deus já havia prometido a ele? Então Deus impede aquele ato e fala com ele, olha, eu sei que você me ama. Irmãos, esse saber de Deus ali que Abraão amava ele, não é porque Abraão não matou seu filho, não. Esse saber ali é Deus dizendo para ele, rapaz, eu sei desde quando eu te chamei que você me ama. Eu nunca deixei de saber. Quem está crescendo aqui não é Deus, quem está crescendo é Abraão. Abraão tinha muito o que aprender com este ato. Não só Abraão, mas também Isaac. Que agora não estará mais sobre o altar, mas agora estará descendo do altar.
por causa da intervenção que Deus fez ali naquele momento. E quando Deus intervém, irmãos, o que tem para estar no lugar de Isaac? Verso 13, vai ter um substituto para que morra no local de Isaac. Esse substituto é um carneiro que estará amarrado lá, e Abraão avista ele, e ele tira Isaac então do altar, e agora coloca o carneiro que vai servir como substituto para Isaac. O que aprendemos aqui, irmãos? Dentro deste acontecimento, deste fato que está acontecendo. Que, lembra que eu disse para os irmãos que em Isaac estava a promessa? Gênesis capítulo 21 vai dizer isso. Deus disse a Abraão assim, Gênesis 12, 3, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele teve a promessa de Isaac como filho da promessa, e no capítulo 21 Deus vai falar assim, olha, em Isaac será chamada a sua descendência. Se nós olharmos para Isaac aqui, Isaac é uma representação de todas as pessoas que futuramente iriam participar da bênção que Deus havia feito a Abraão. Logicamente falando, se Isaac tivesse morrido, a promessa também morreria. Se Isaac tivesse morrido, sonhos de Abraão havia também morrido. Gerações que iriam ser abençoadas pela palavra que Deus disse a Abraão, não aconteceria. Porque Isaac era o elo que iria fazer com que a promessa de Deus, de todas as famílias da terra ser abençoada, chegasse até as gerações futuras, inclusive chegou até nós. Agora, por que chegou até nós? Justamente porque alguém morreu no lugar dele. Porque nós somos hoje abençoados e temos a promessa de Deus que foi feita a Abraão? Porque houve um substituto morrendo em nosso lugar. O que nós merecíamos, queridos, era justamente morrer, por causa do nosso pecado. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna na pessoa de Cristo Jesus. Então, quando você olha para o altar lá em Isaac, eu queria que você olhasse você lá. Mas não olha só Isaac no altar, não. Olha também você, Deus intervindo, mandando a provisão, e você descendo do altar e alguém morrendo no seu lugar. Aí então entra a pessoa de Cristo Jesus. Porque o cordeiro que está lá e vai morrer no lugar de Isaac é um tipo perfeito de Cristo Jesus morrendo, para que eu e você viesse a ser livre e enxergar assim a provisão de Deus nas nossas vidas. Então o Isaac da história era eu, era você. O Cordeiro, Cristo, que agora está morto, né? Porque, caso contrário, seria nós que estaríamos mortos. Nós, irmãos, só saímos livres porque Cristo morreu. Isaac só saiu livre porque o Cordeiro morreu. E não porque nós merecíamos. A Bíblia diz que nós é injusto. Nós somos pecadores. Mas o texto lá em Coríntios 5, 21, 2 Coríntios, vai dizer que Cristo fez pecado por nós. 1 Pedro 3,8 vai dizer que o justo, ele morreu pelo injusto. Então o fato de estarmos aqui é porque, querido, houve, de certa forma, uma carga de amor derramada sobre as nossas vidas, dizendo: olha, eu não vou te matar, mas eu vou mandar alguém para morrer em seu lugar.
Não estenda a mão sobre o rapaz. Então, o que Deus impediu Abraão de fazer centenas de anos atrás, Deus não impediu que acontecesse com seu filho. Abraão teve o livramento, Jesus não. Jesus morreu e o fato dele ter morrido fez com que hoje nós estivéssemos aqui. Abraão está aprendendo, nós também estamos aprendendo. E para finalizar, irmãos, eu quero aqui dizer uma coisa para vocês. O altar que Abraão ofereceu Isaac e ofereceu aquele cordeiro, ele se encontra vazio. Isaac não está lá porque ele teve o livramento e foi-se embora, como o texto disse no final. O fato dele ter libertado, Deus então coloca, Abraão então coloca o nome naquele lugar assim, Deus proverá. O cordeiro também não está lá porque ele foi sacrificado. O que eu estou dizendo isso para os irmãos? Que hoje você pode sair daqui com duas posições. Permanecer no altar ou ter saído do altar. O fato de você permanecer no altar, ainda você está em um estado de condenação. Porque nem Cristo permanece no altar hoje. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele fez o quê? Ele ressuscitou. Hoje nós precisamos ter a seguinte postura, é a mesma que Abraão teve lá. Assim que a provisão chegou e ele enxergou ela, pegou ela, a Bíblia diz que depois ele pega o seu filho e continua a sua caminhada com Deus, indo para o local onde ele morava. É o mesmo que nós temos que fazer nesta manhã. Alguém já morreu no nosso lugar? Já. O processo que nós estamos passando é um processo de fé, onde temos nele provação, mas nós iremos chegar a ver a provisão de Deus no final, somente se nós tivermos uma atitude de caminhar como Abraão caminhou, sem tubiar e se entregando totalmente a Deus. Aprendemos aqui que ouvir a voz de Deus é importante, obedecer, se entregar, né? Entender o processo da provação, tudo isso nós conseguimos aprender dentro deste texto, desta passagem. Agora cabe você, né, analisar a sua vida e saber se você ainda está, né, no altar ou se você já desceu dele e está caminhando com Cristo. Não há necessidade mais de você estar em um estado onde você pode morrer, um estado de condenação. Eu quero dizer para você nesta manhã que a provisão ela já veio em Cristo Jesus. Ele já entrou no seu lugar e morreu por você. O que você precisa hoje é fazer o seguinte, olha, eu vou seguir pelo caminho cujo Ele me pediu para seguir. E que caminho é esse? Entregando sua vida da melhor forma possível, totalmente aos cuidados do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, louvo o Teu nome por esta manhã. Oro a Ti, Pai, agradecido por mais uma vez o Senhor ter dado ao Teu servo graça, sabedoria ao entrar e sair com a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa melhor trabalhar em cada coração aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.